Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, queira tomar o seu assento. Eu estou na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura de alguns versículos, a partir do versículo de número 7. Os que encontraram, por gentileza, sinalizem dizendo amém. Amém. Veja o que nos diz a palavra de Deus. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Imagine que você chega em uma cidade, em um local, em um povoado, que nunca ouviu falar do Evangelho. E você chega naquele lugar, vê aquelas pessoas que precisam escutar as boas novas de Cristo e começa a pregar. Ganha várias pessoas para Jesus, uma comunidade cristã começa a nascer ali, você discipula, instrui, ensina, vê aqueles cristãos dando seus primeiros passos na fé e também no ministério. Mas tempos depois, aqueles cristãos que você ganhou para Jesus, que você discipulou, batizou, instruiu, orientou, agora começam a duvidar da autenticidade do seu ministério. Essas pessoas que você abençoou, edificou, consolidou, agora começam a questionar a autenticidade da sua chamada. Como você se sentiria? Triste? Frustrado? Decepcionado? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Paulo em relação à igreja que estava na cidade de Corinto. Na sua segunda viagem missionária, Paulo chega nesta cidade, evangeliza, ganha ali várias pessoas para Jesus, uma comunidade surge anos depois. Falsos apóstolos, que são chamados na carta de superapóstolos, se infiltram nesta comunidade na cidade de Corinto para disseminarem ali falsos ensinos. E para que a igreja recebesse de bom grado estes falsos ensinos, o caminho que os superapóstolos, os falsos apóstolos encontraram foi atacar
o apostolado de Paulo. O caminho foi colocar no coração dos irmãos dúvidas sobre o ministério de Paulo. E eles começaram a dizer: Paulo é apóstolo coisa nenhuma. Nós somos apóstolos, somos hábeis oradores. Olha aqui a nossa carta de recomendação. Nós tivemos diversas viagens além mundo, visões. Nós tivemos a oportunidade de ir até o 7º céu, até o 10º céu. Nós vimos coisas grandiosas e maravilhosas. A única coisa que Paulo tem para contar é sofrimento. Que apóstolo é esse que Paulo é? E a tensão estava tão grande que Paulo, estando em Éfeso, saiu de Éfeso e foi até Corinto numa visita muito breve, na tentativa de resolver a querela. E a sua ida foi mal sucedida. Paulo então envia Timóteo como seu representante para tentar administrar a situação, e também não fluiu como Paulo desejava. E então Paulo escreve esta missiva que nós temos em mãos. Alguns eruditos dizem que Paulo teria escrito 4 cartas para a igreja de Corinto. 2 delas nós temos na Bíblia. Estas cartas são chamadas de carta A, B, C e D. As que nós temos na Bíblia são a carta B e a carta D. A carta A provavelmente se perdeu, e alguns eruditos entendem que a carta C, ou totalmente, integralmente, ou uma parte dela, está aqui na 2ª epístola de Coríntios. E Paulo escreve esta que é considerada a sua carta mais pessoal, para abrir o seu coração e mostrar a validade, a autenticidade do ministério que ele recebeu do Senhor. E quando nós olhamos para os capítulos 10, 11, 12 e 13, especialmente os capítulos 11 e 12, nós vemos Paulo com o coração aberto. Nós vemos Paulo tomando uma atitude que ele mesmo reprovava, a de mostrar o seu currículo, apresentar as suas credenciais, para que os crentes de Corinto pudessem verificar por si mesmos a autenticidade da chamada do apóstolo. E curiosamente, nós encontramos o ápice do currículo de Paulo no capítulo de número 12. E veja que no versículo de número 1, Paulo vai contar uma experiência que ele teve. E a impressão que nós temos é que ele leva 14 anos para abrir a boca. Até então, é bem provável que ninguém ou poucas pessoas soubessem daquilo que Paulo teria vivido. E ele diz, no versículo 1, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Os falsos apóstolos, os superapóstolos, se gabavam de ter ido aos céus, de ter visto coisas extraordinárias na presença de Deus, e para eles Paulo não tinha vivido isso. Mas Paulo diz, no versículo 1, no versículo 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Quando Paulo refere a si na 3ª pessoa do singular, quando ele diz, conheço um homem em Cristo, ele está usando aqui uma estratégia dos rabinos do 1º século, segundo Meyer Pilman, que faziam isso para não dar uma aparência de soberba, de arrogância. E ele diz que foi até o 3º céu. O zoroastrismo, as religiões de mistério da Pérsia, alguns centros do judaísmo acreditavam na existência de 7, 10 ou até 21 céus. Para Paulo não, são 3. Que Donald Carson ou D.A. Carson
identifica de forma didática como: o primeiro céu, o céu das aves; o segundo céu, o céu das estrelas; terceiro céu, a morada de Deus. E veja no versículo de número 3 que Paulo disse: e sei que o tal homem, está falando de si, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui. Sabe por quê? Tem um comentarista, o D.A. Carson, que ele diz que essa palavra paraíso deriva de uma expressão persa, que significa jardim cercado por muralhas. E segundo Carson, quando um governante persa queria honrar alguém, ele convidava esta pessoa para ir no seu jardim particular, no seu jardim cercado por muralhas. Paulo está dizendo: eu visitei o jardim de Deus. Posso não ter a honra que os superapóstolos arrogam para si, posso não ter o prestígio e as recomendações que os falsos apóstolos arrogam para si, mas eu fui num lugar cuja honra não vem aqui de baixo, mas aonde eu fui, experimentei uma honra que vem de Deus. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio. Paulo está dizendo assim: se eu quiser jogar meu currículo aqui, bater no peito e dizer eu sou isso daqui, não é loucura e nem insensatez da minha parte, não, porque eu sou mesmo. Mas olha o que diz Paulo: deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Mas curiosamente, irmãos, Paulo, que está vivendo o auge da sua glória, o auge da honra, nos versículos 6 iniciais do capítulo 12, Paulo, que está vivendo o ápice da exaltação espiritual que ele poderia ter, no versículo de número 7, como uma fruta madura que cai, despenca do pé no solo. Isso acontece com Paulo, porque o evangelho é um grande paradoxo entre sofrimento e alegria, dor e prazer, cruz e satisfação. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que revelação maravilhosa, eu fui convidado para conhecer o jardim de Deus, eu ouvi palavras que são inefáveis, e ao homem não é lícito falar, mas para que não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A grande verdade, queridos irmãos, é que nós lemos a Bíblia fazendo perguntas. Gordon Fee, no seu livro Entendes o que Lês, diz que não basta fazer perguntas à Bíblia, mas nós precisamos fazer as perguntas certas. E a verdade é que muita gente olha para este versículo e a pergunta que se faz é: qual é o espinho na carne de Paulo? Os debates têm sido intensos, têm sido inúmeros, fervorosos, têm sido muito grandes, mas nós precisamos nos ater às informações que a Sagrada Escritura nos dá. Veja que Paulo diz: foi-me dado. Ele não pediu, ele não requisitou, ele não desejou. Foi-me dado um espinho na carne.
A expressão aqui, espinho, é escolopse, que pode ser traduzido como estaca, lasca, isca de anzol. Era um objeto pontiagudo. Espinho na carne, alguma coisa que fura, alguma coisa que espeta. E ele vai explicar que espinho é esse. Ele diz no versículo 7: foi-me dado um espinho na carne, a saber, agora veja a explicação, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O verbo esbofetear aqui é kalopsizo. A ideia aqui é de bater com o punho fechado. Então, o que Paulo está dizendo é que este espinho é algo que provoca dor, é algo que provoca sofrimento físico no seu corpo, nas suas sarques, na sua carne. E com base nestes dados, Martinho Lutero entendeu que o espinho na carne de Paulo seriam as perseguições dos judeus que Paulo sofreu. Com base nestes dados, João Calvino entendeu que o espinho na carne de Paulo seriam as tentações espirituais. Com base nestes dados, Jerome Murphy O'Connor entendeu que o espinho na carne de Paulo seria um problema de saúde, mais especificamente um problema visual, porque Paulo escreveu aos Gálatas: vede com que grandes letras vos escrevi. Ele escreveu de próprio punho, então provavelmente ele tinha um problema visual, e Jerome Murphy O'Connor entende que o seu espinho na carne seria este problema visual. Fato é que não há consenso. Não dá para saber qual era o espinho na carne de Paulo, mas talvez não seja essa a pergunta mais ideal a se fazer. Qual é a pergunta ideal? Não é qual é o espinho na carne, é para quê? Qual o propósito do espinho na carne? O que é que Deus queria ao permitir que um mensageiro de Satanás, tal como na história de Jó, afligisse o seu servo? O que é que Deus queria com isso? E isso fica muito claro no versículo 7, quando Paulo começa o versículo dizendo: e para que não me exaltasse. E ele termina o versículo 7 dizendo: a fim de não me exaltar. Sabe, gente, o nosso coração tende para o pecado. O orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância rondam o nosso coração. Imagine o coração de Paulo. Eu me recordo de um livro de um autor norte-americano chamado Max Lucado. O nome do livro é Aliviando a Bagagem, que ele contou uma história que me chamou muita atenção, sobre um menino que ganhou na escola uma medalha de o mais humilde. Só que no dia seguinte tiraram a medalha do menino, sabe por quê? Porque ele usou. Ele colocou a medalha, o distintivo no seu uniforme e foi para a escola batendo no peito dizendo: eu sou o mais humilde aqui. Não tem ninguém mais humilde do que eu. Ninguém aqui é tão humilde quanto eu. Arrancaram a medalha dele. E quando eu leio esse texto aqui, queridos irmãos, eu me lembro da minha infância. A gente ia nos aniversários infantis e tinham muitos balões. E quando terminavam aquela festa, as mães iam desmontar, os meninos ficaram loucos atrás dos balões. E a gente sempre pegava um alfinete, uma pedrinha pontiaguda. E a graça não era brincar com o balão, a graça era espetar o balão do outro, furar o balão do outro. E a gente fazia isso para tentar ser mais esperto do que o outro. E Deus está furando o balão de Paulo. Deus está esvaziando o ego de Paulo, para que Paulo não se perca com a vaidade.
Eu vou te dizer uma coisa. Esse espinho na carne era Deus tratando o coração do apóstolo. Estava doendo, estava machucando, estava incomodando, estava sendo difícil, doloroso, mas era Deus moldando, trabalhando no caráter e na santificação de Paulo. Era interessante para Satanás que Paulo se envaidecesse. Era interessante para o diabo que Paulo ficasse orgulhoso e soberbo, como os falsos apóstolos. Se Deus tira o espinho, Paulo seria transformado na imagem expressa do diabo. Mas como a santificação nos transforma à imagem de Jesus, Deus mantém o espinho. Deus mantém o espinho. Deus mantém o espinho, porque Deus prefere um Abraão longe de casa e sem os ídolos, do que um Abraão dentro de casa e com ídolos. Deus prefere um Israel mancando, do que um Jacó que anda direito, mas vivendo uma vida torta. Deus prefere te ferir do que te perder. Deus prefere te ver sofrendo do que te ver desviado. Deus prefere te ver de joelhos em oração e lágrimas, do que te ver afastado dos caminhos dele. Eu vou te falar um negócio, irmão. Tem crente com talento na igreja, canta demais, lá fora já teria estourado há muito tempo, mas Deus não deixa sair do anonimato, porque se um vídeo viralizar, no dia seguinte ele desvia. Tem crente, irmão, que tem que viver no aperto financeiro. Tem crente que tem que viver na risca e no limite, porque se a conta ficar 3 meses no azul, ele esquece até de dar o dízimo. Tem crente, irmão, que enquanto está vivendo doente, adoecido, ele não perde oração. Está na escola dominical, aí se Deus cura, ele esquece até que igreja existe. Então Deus não vai tirar o espinho, porque o espinho me santifica, o espinho me protege, o espinho me guarda. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Para de reclamar desse sofrimento, para de pensar que Deus não está te vendo, que Deus te esqueceu, que Ele te abandonou. Abandonou não, o espinho aí é Deus dizendo: estou te protegendo, estou te guardando, estou te vacinando, estou te livrando do que pode acontecer ali na frente. O espinho é como uma vacina, dói, mas nos resguarda. É como um cinto de segurança, incomoda, mas nos protege. E curiosamente, Paulo tem uma reação diante do espinho. Paulo não vai para a internet fazer um textão dizendo: esse Deus, olha, que Deus horrível, que Deus mau, que Deus sádico. Deixei a minha vida, abandonei minhas convicções para servir a Ele, e é isso que eu ganho. Paulo não pegou as suas credenciais, não fez uma viagem lá para Jerusalém para dizer para os apóstolos: aqui ó, toma, não quero mais, fica com isso daí para vocês. Foi isso não. Paulo não mandou uma carta para dizer para a igreja de Jerusalém: ó, estou entregando todas as minhas responsabilidades, que esse Deus está me fazendo sofrer demais. Sabe o que Paulo fez? Versículo 8: acerca do qual, está falando do espinho, orei 3 vezes. E eu amo isso aqui, irmão, porque tem uma frase do pastor Josemar Bessa, que ele diz: se a aflição te fez orar, ela já te abençoou. Às vezes a bênção de Deus não é tirar o espinho, é te trazer de volta para o altar da...
Às vezes a bênção de Deus não é tirar você do vermelho e colocar no azul, é ter você de joelhos dobrados no pé da cama. Às vezes bênção de Deus não é um vídeo teu cantando ou pregando viralizar na internet. Às vezes a bênção de Deus é ter você no seu quarto com a porta fechada, de joelhos orando ao Senhor. A aflição nos faz orar. E sabe o que eu acho interessante? Hernandes Dias Lopes comenta que para um judeu orar sobre o mesmo assunto por 3 vezes, isso indica que o desespero dele era extremo. Irmão, oração boa é essa daqui. Porque tem dia, irmão, que a coisa está tão boa, está tão legal, a vida está tão em paz, que até a nossa oração para agradecer a Deus pelo dia é xoxa, sem graça. Ô Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela família, muito obrigado pela saúde, amém. Nem a oração pela comida tem gosto. Senhor, Tu és jóia. Eu ouvi uma oração assim uma vez: Senhor, Tu és jóia, abençoa essa boia, amém. Mas quando a aflição chega, irmão, quando o espinho na carne começa a afligir, começa a nos espetar, começa a nos apertar, não tem esse negócio de oração de 30 segundos não, meu filho. Você desliga celular, desliga relógio, você diz para a esposa: olha, não me chame, é meu particular com Deus. E aí você se prepara para orar 30 minutos, quando vê já virou a madrugada, o dia está amanhecendo, porque a aflição nos empurra para o altar da oração. Eu não sou profeta do caos e nem da desgraça, eu sou pregador de boa nova, e eu tenho uma boa notícia para você: se for preciso, esse espinho vai te afetar um pouco mais, se for preciso, esse espinho vai doer um pouco mais, se for preciso, essa aflição vai se intensificar um pouco mais, porque Deus deseja nos ver de novo no altar da oração. E a oração de Paulo: Senhor, tira o espinho. Senhor, tira o espinho. Senhor, tira o espinho. A resposta de Deus para ele: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Eu amo isso daqui. Sabe por quê? A primeira expressão que Paulo usa é: e disse-me. Não foi a resposta que Paulo queria, não foi a resposta que Paulo ansiava, não foi a resposta que Paulo desejava ouvir, mas sem resposta ele não ficou. E disse-me, e disse-me. E disse-me, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Quando eu abro diante de Deus a minha boca, Ele escuta a minha voz e Ele me responde dos altos céus. E eu amo isso daqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Mas é interessante que, como era um mensageiro de Satanás, Paulo não foi falar com Satanás para tirar o espinho. Paulo foi falar com Deus, porque o controle não está na mão do diabo. Martinho Lutero diz que ele é um cão na coleira de Deus, e ele vai até onde Deus o permite ir. É por isso que eu não tenho pacto com o diabo, é por isso que eu não tenho conversa com ele. Ele pode estar me afetando
falando, mas eu não falo com ele, eu falo com Deus. Eu falo com Deus, eu falo com Deus que manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda na minha vida, manda na sua vida, manda na igreja. Disse-me, eu amo isso aqui, porque o Cristo que nós servimos ainda responde a oração de um crente. Se você pegar o seu celular agora, talvez pela sua influência e pelo conhecimento que você tenha na cidade de Bom Jesus, é bem possível que você, nesta segunda-feira, às 8h32 da noite, consiga falar com o prefeito desse município. No meu caso, como eu não o conheço e ele também não me conhece, seria muito difícil. Talvez alguém aqui, pela sua muita influência, consiga neste momento, às 8h32 da noite, ligar e falar com o senhor Cláudio Castro, o governador do estado do Rio de Janeiro. Talvez alguém aqui, às 20h33 da noite desta segunda-feira, 16 de dezembro, pela sua muita influência, consiga ligar e falar com o presidente da República. Eu acho que eu não conseguiria. Mas sabe o que eu acho lindo? É que eu posso ser um crente pobre, desconhecido, anônimo, sem força, se eu dobrar os meus joelhos. Quem diz alô do outro lado da linha? É o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Você tem contato com Ele ainda, meu filho? Ou já perdeu a ligação? Só quem ainda tem contato com... Eu vou parar de pregar e vou deixar você adorar ao Cristo que ainda ouve os seus servos. Assim é. Yabaia suitaraba. Arabaia canarabaga xandarama. Tubre a sédia narabaga xandarama. Espinho na carne, escute o que eu vou lhe dizer. Paulo orou, mas espinho da carne não sai coração. Não adianta expulsar em nome de Jesus. Que é isso? Será que a oração não funciona? Funciona. Só que a resposta não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu preciso. E disse-me, o que foi que ele disse? A minha graça te basta. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho, porque se eu tirar o espinho você fica desprotegido. Eu não vou tirar o espinho, porque se eu tirar o espinho você fica desguarnecido. Eu não vou tirar o espinho, porque se eu tirar o espinho você fica vulnerável. Mas eu vou te dar graça para suportar, graça para resistir, graça para aguentar, graça para prosseguir, graça para continuar. A minha graça te basta. E sabe o que eu acho lindo? É que o verbo bastar aqui no grego está no presente do indicativo ativo. O que é isso, pastor? Significa que esta graça basta enquanto eu precisar. A graça basta hoje. Se amanhã o espinho doer, a graça basta também. Se mês que vem continuar doendo, a graça vai continuar bastando também.
Enquanto tem espinho, tem graça disponível. Enquanto tem espinho, tem graça. Enquanto tem dor, tem graça. Enquanto tem sofrimento, também tem graça. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você chegue em casa e a doença ainda esteja lá, a dívida ainda esteja lá, o conflito ainda esteja lá, mas você vai voltar para casa diferente, porque você vai chegar lá com um estoque recarregado de graça, de graça, de graça, de graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, a minha graça é tudo que você precisa para sobreviver. Por que é que a graça basta? A resposta é simples. Jesus usou para falar com Paulo o pronome possessivo: minha graça te basta. Só basta porque é dele. Se a graça fosse dos sumos sacerdotes judaicos do primeiro século, a graça não seria suficiente. Se a graça fosse dos apóstolos, não seria suficiente. Se a graça fosse do imperador de Roma, não seria suficiente. Se a graça fosse do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, não seria suficiente. Mas a graça não é de prefeito, a graça não é de governador, a graça não é de presidente, a graça não é de rico, não é de famoso, a graça não é de gente influente. A graça é de Jesus. Ele é a fonte da graça, Ele é a origem da graça, Ele é o dispenseiro da graça. E enquanto eu prego, Jesus está aqui e Ele distribui graça, 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 graça. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão, porque enquanto eu prego, Jesus derrama a graça sobre a sua vida. Você vai voltar para casa hoje para suportar esse espinho na carne, recarregado pela graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu me gabo, quando eu bato no peito pensando que eu sou, eu tenho que me garantir. Não é você que é o bom? Prega aí sozinho. É você que é o bom? Pastoreia aí sozinho. Mas tem um corinho que eu gosto tanto: se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Porque se tirar o poder dele da nossa vida, só sobra esse ser humano aqui, de carne e osso e pecador. O que faz a diferença na minha vida não é credencial. O que faz a diferença na minha vida não são habilidades especiais. O que faz a diferença na minha vida não é seguidor e nem curtida no Instagram. O que faz a diferença na minha vida é reconhecer: sou pequeno, sou falho, não sou nada, mas tem um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso, que é soberano, que dispensou o seu poder sobre a minha vida. É isso que faz a diferença. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante isso aqui, porque a fraqueza não é de Jesus, a graça é de Jesus, o poder é de Jesus. A fraqueza é de quem? É nossa. Evangelho é sociedade. Eu entro com a minha fraqueza. Eu entro com a minha dependência. Eu entro com os meus sofrimentos, eu entro com os meus espinhos na carne, e Ele entra com a graça, Ele entra com poder, Ele entra com resposta. Evangelho é parceria. Eu tenho fraqueza, Ele tem poder. Eu tenho espinho, Ele tem resposta. Eu não sou nada, mas Ele tem poder, Ele tem força. Quem é que já fez essa parceria com Deus?
Agora, diz Paulo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou pegar meu currículo, vou pegar minha credencial, vou colocar no bolso, porque eu não gosto de dar carteirada, dizendo Paulo. Eu vou colocar tudo isso no bolso, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu não preciso da carteirada. Ninguém aqui precisa dizer que faz e acontece. Pega a tua credencial, é muito linda, eu sei, mas não confia nela não. Os superapóstolos estavam confiando no seu currículo. Paulo disse, eu deixei isso, porque eu só confio no poder do Cristo, que é infalível e suficiente para transformar toda e qualquer situação. Por isso, olha a loucura que Paulo vai dizer aqui agora. Sinto prazer. Opa, Paulo virou masoquista agora? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas ele só sente prazer por amor a Cristo. Porque ninguém aqui é louco nem masoquista para acordar de manhã e falar, Senhor, manda uma prova difícil aí para enfrentar hoje. Oh meu Deus, encontra aí uma adversidade daquela bem complicada e manda, porque hoje eu estou com vontade de enfrentar um problema. Quem é que faz isso, irmão? Ninguém, mas por amor a Cristo, a gente enfrenta. Por amor a Cristo, a gente atravessa. Por amor a Cristo, a gente vai. Aí diz Paulo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu vi um vídeo há alguns dias de uma academia, um ambiente de uma academia, e tinha assim um peso muito grande no chão. Eu não sei como é que é o nome daquele negócio, eu sei que era um negócio muito pesado ali no chão. E o rapaz que estava fazendo a faxina estava se incomodando com aquele peso. E tinha um rapaz lá malhando, olhando e pensando assim, é ruim que ele vai tirar isso do lugar. De repente o moço, faxineiro, que ninguém dava nada por ele, com o bracinho assim franzindo, pegou, levantou, tirou o peso do lugar, e todo mundo ficou olhando, boquiaberto, igual eu e você, que as pessoas dizem, agora acabou, chegou no limite, agora ele para, agora desvia, dessa luta ele não escapa. Não escapa? A nós aqui hoje de novo. Te deram 3 meses de crente, disseram, converteu em janeiro, não chega em maio, a dezembro aí virando, e nós já vamos entrando em 2025, se Jesus não voltar até lá. Ai, irmão, eu disse que evangelho é sociedade, é mesmo. A gente entra igual Davi diante de Golias com a fraqueza, mas na força dele a gente vence. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra. Não se ache demais, não pense que você é forte demais. Sansão se achou muito forte e se deu mal, mas se você entender a sua fragilidade, se prepare, porque na força de Deus você vence, na força dele você avança, na força dele você transpõe, na força dele você vai. E aproveite a tua mão levantada agora para adorar ao nome deste Deus que é poder e que nos enche de graça nessa noite. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus, graça.
Alabaracandarabahai. Erguiarabagashandaramahai. Dubre prominasse daquelebarachandarábia. Tem uma presença de Deus invadindo aqui esta casa. Tem uma graça de Deus inundando esse ambiente. Deus está consolando o teu coração, meu filho. Ele não te abandonou. Ele está te vendo no meio dessa luta, está te vendo no meio desse sofrimento. Ei, 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 o socorro de Deus está chegando para te ajudar a suportar essa adversidade. Ei, esse espinho na carne não vai te matar. Esse espinho na carne não vai destruir a tua chamada, teu casamento, tua família, os teus sonhos. Recebe graça de Deus, recebe força de Deus, graça de Deus para avançar. Aria galabaio hebria Urimandarábia comina bromina asiaha. Ah, se você pudesse sentir a graça que flui de Cristo Jesus para nós aqui nessa noite, se você pudesse sentir o poder de Deus que está sendo liberado sobre nós aqui essa noite, eu convido os espirituais que já entenderam que o espinho não vai te parar, para entrar comigo agora adorando ao nome do Senhor, porque enquanto você adora, Ele derrama força, enquanto você adora, Ele manda poder e graça para avançar na vida. Por favor, fique de pé comigo. Eu tenho 2 convites para fazer aqui essa noite. O primeiro é para você que entrou aqui essa noite dizendo: eu ainda não tenho um compromisso com esse Jesus. Eu ainda não reconheci esse Jesus como meu Salvador. Ei, Jesus morreu na cruz, meu filho, para te dar salvação e vida eterna. E Ele hoje pode mudar a sua história completamente. Se você reconhecer o seu senhorio sobre a sua vida. Se nesta noite você deseja fazer uma aliança, um pacto com Jesus, para servi-lo por toda a sua vida, este convite é para você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu tenho ainda um segundo convite para você que entrou aqui sentindo o peso das aflições, a dor dos espinhos, a adversidade de fato afligindo a tua alma, e você precisa da graça de Cristo Jesus para suportar. Eu quero te convidar, me permita orar por você. Saia do seu lugar, eu estou te esperando aqui, porque a graça do Senhor vai te ajudar a suportar a adversidade. Esses 2 convites estão abertos, a oportunidade está franqueada. Saia do seu lugar e eu te espero aqui na frente. Cadê você? Já tem gente chegando aqui. Deus está falando aos corações. Existem vidas essa noite ouvindo a voz do Senhor. Eu estou te esperando aqui na frente. Saia do seu lugar. Cadê você? Esta é a noite de você fazer um pacto com Cristo. Ou, se você crê que Jesus pode te dar graça para suportar esses espinhos, eu estou te esperando aqui. Aonde está você? Eu quero orar por essas vidas que aqui estão. Ainda tem pessoas se encaminhando aqui para frente. Tem
Enquanto isso, a igreja ora ao Senhor e adora ao Senhor, porque Deus está neste lugar. Por favor, estenda suas mãos na direção dessas vidas que estão aqui à frente. Nós vamos orar agora. Deus querido, eu te apresento, Senhor, estas vidas que ouviram a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui esta noite que desejam, Senhor, no seu coração fazer um compromisso com o Senhor, na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua pouca força. Elas querem contar com a Tua graça, com a Tua grandeza, com o Teu poder. Guarda, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre cada irmão que aqui está graça para suportar as aflições, enquanto o Senhor trata o nosso coração, enquanto o Senhor burila a nossa vida, segundo a Tua vontade. Deus nosso Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, que as adversidades, que a nossa pouca força, que o espinho na carne nada seja capaz de atrapalhar a nossa caminhada com Cristo, que nada seja capaz de impedir a nossa marcha para o céu, mas que nós possamos, ó Deus, receber graça do Senhor, que nós possamos receber graça do Senhor para avançar em meio às lutas, para avançar em meio à adversidade, para prosseguir em meio ao sofrimento. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E eu retorno aqui o microfone. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.